Pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de elaboração e análise de projetos. Tá? Essas são algumas aulas que estou fazendo de reposição lá do início do ano, quando tivemos a troca da professora, né? Sendo assim, a gente precisa cumprir a nossa carga horária. Vocês têm uma carga horária para ser cumprida, tanto o Núcleo de Educação quanto a Secretaria Estadual de Educação, ela nos cobra, a gente precisa cumprir essa carga horária. E vocês não podem também ficar sem essas aulas aí. Sendo assim, eu elaborei um caderno de normas da BNT, vou estar colocado ela aqui em 3 partes, 3 aulas aqui de 20 minutos, e a gente inclui também uma atividade que para nesse final de aula aqui vocês possam trabalhar nos TCCs de vocês, né? Isso é um caderno de normas, como a gente pode ver na figura. É um caderno de normas ABNT para a confecção de trabalhos, do Colégio Instituto de Educação Estadual de Maringá. O curso é o curso técnico em administração, nós temos tanto o subsequente quanto o ensino médio técnico. E esse que vos fala é o professor Alex Caparelli. Tá? Eu sou o professor Alex Caparelli, sou o titular dessa disciplina. Trabalho com as turmas da manhã, com as turmas da noite também, né? E vai ser muito importante que vocês aprendam a trabalhar com essas normas para a finalização do trabalho de vocês, certo? Na aula anterior, eu passei para vocês informações sobre as normas da BNT, que eu trouxe para vocês o papel, o tamanho do papel, né, o formato A4, as fontes que a gente utiliza, Arial e Time New Roman, as margens, os parágrafos, espaçamentos e alinhamentos, também a paginação, tá? Os títulos na seção primária, seção secundária e terciária, e também as estruturas. Nós temos 3 tipos de estruturas: a pré-textuais, com os elementos de capa, folha de rosto, dedicatória, né, toda essa parte até chegarmos ao sumário. Depois a parte textual, né, só para revisar, que é a introdução, o desenvolvimento do trabalho, né, capítulo 1, 2, 3, 4, até lá o 10. E a parte de conclusão, são as considerações finais de vocês. E por fim, nós trabalhamos também a parte pós-textual. Aí a gente coloca as referências, glossários, apêndices, anexos, né, tudo aquilo que vai na parte depois que vocês fazem a conclusão desse trabalho de vocês, ok? Hoje nós vamos trabalhar uma outra situação aqui, né? Uma coisa um pouco mais de detalhes dentro do trabalho. Vou trabalhar o resumo, por exemplo, como se faz as citações, a citação direta, citação indireta também, né? E como você coloca os autores citados como exemplos e coloca referenciados como referência bibliográfica, tá? É o que a gente vai ver nessa aulinha aqui de 20 minutos, ok? Inicio com vocês no resumo. Aí eu posso chamar ele de resumo ou abstract em outra língua, né? Ou resumen, ok? Então vamos dar uma olhadinha na tela aqui para a gente poder entender. Olha só. Olha, resumo, abstract e resumen. Esses são os 3 títulos. Vocês utilizam em inglês abstract. Bom, no trabalho do subsequente, não vão precisar colocar o abstract. No ensino médio técnico, sim, aí vai precisar utilizar o abstract, certo? O resumo é o quê? É a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, e o resumo pode ser crítico, indicativo ou informativo. No caso de vocês, pode ser os 3. Tá? Mas nós precisamos colocar nesse resumo informações muito precisas das partes textuais do trabalho de vocês. O título resumo deve aparecer com a inicial maiúscula e as demais minúsculas. Tudo centralizado, para ficar bem bonitinho ali. Ele não vai em numeração, não é 1, nem 2, nem 3. Ele é apenas o indicador de que você está iniciando o seu trabalho.
Então digite o resumo em um parágrafo único, sem recuo, com até 250 palavras. Não deve ultrapassar 250 palavras. Pode ser menos, professor? Menos pode, mas não pode. Faz parte das normas ABNT. Outra, as palavras-chave são termos, conceito que identifica o tema. Recomendamos de 3 a 5 e devem ser separadas entre elas por ponto. Pode dar uma olhadinha aqui, ó. É aquela que é ponto que você coloca embaixo quando você escreve ali a sua parte do resumo, você escreve todo o resumo e embaixo tem ali palavras-chave. Você coloca 3 palavrinhas ali: gestão de negócios, marketing, finanças, não sei qual que vai ser o tema do seu trabalho, mas você utiliza essas aí para vocês poderem, né, de fato ter o destaque das principais palavras e termos do trabalho de vocês, tá? É assim que a gente faz. Depois, na terceira aula, quando eu trabalhar o caderno de vocês, aí lá sim eu vou explicar certinho como que vocês vão colocar aqui na normatização, beleza? Vamos lá para a próxima? Vou falar um pouquinho de citação agora. Olhe na tela. Olha, as citações são aquelas que vocês fazem do teórico. Então, citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado, podendo aparecer no texto ou em notas de rodapé. Todas as citações do texto devem constar nas referências. Claro, se você cita o autor, você tem que dar nome a ele. Tá? Assim como todos os documentos relacionados nas referências devem ser citadas no texto. É uma obrigação e respeito aos direitos autorais. Tá? Se você tiver uma tabela, uma figura, uma fotografia, sempre você deve colocar o nome do autor. Você deve ter respeito e é um direito àquele que escreveu. Você não inventou isso, você tirou de alguém, certo? Há alguns modos básicos de se apresentar a citação. Primeiro, a citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. B, a citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. E a citação de citação, muito menos usado, né? Alguns gostam de chamar de APUD, que é como está no caderno de normatização, e é uma referência direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, eu estou citando uma outra citação de um outro autor que está citando um terceiro autor. Não é muito o caso de vocês nesta situação aqui, tá bom, pessoal? Ó, dá uma olhadinha só. Então, essas citações, elas fazem as menções no texto das informações de onde elas foram extraídas, de onde elas foram tiradas. Ela esclarece, né, a fonte, ilustra, ou ainda deve sustentar o assunto apresentado. Ela pode apresentar aí no texto ou em notas do rodapé. No caso de vocês, não vai colocar nota de rodapé em citações, apenas vocês vão citar o texto e o autor e vão lá no referencial bibliográfico e colocam lá, tá? E aí vocês têm 3 tipos aqui dessa obrigação em respeito aos direitos autorais. E a citação direta, indireta e a citação da citação. Isso tudo eu vou explicar para vocês lá ali na próxima aula, né, na próxima aulinha, em que vocês vão entender como que vocês vão colocar a normatização de vocês, na norma do trabalho de vocês, tá bom? Certinho? Então será a citação direta, indireta e também a citação de citação. Deixa eu falar de cada uma delas aqui, porque aqui eu explico o que elas são e lá no caderninho
eu vou explicar como vocês vão colocar, como vai ficar a estética dela. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Olha, citação indireta. As citações indiretas no texto, de até 3 linhas, devem estar contidas entre aspas duplas, né? Não é aquela aspa simples, ela é dupla, por se tratar de uma transcrição literal de trecho do original. É obrigatória a menção da paginação de onde o tal trecho foi extraído, tá? Sempre que houver uma citação direta tem que ter página, ok? Tem um exemplo aqui embaixo, olha. Lery, 1979, página 58. Isso é quando você está iniciando. Você inicia com o autor, é assim, minúsculo, e o ano e a página entre parênteses. Entende que a fixação de preços por margem simples, que é a técnica mais aplicada para determinar preço de venda, porém tem que obedecer a certas regras. Veja que ali só tem 2 linhas e ela está entre aspas, tá? Aspas duplas. Já quando você cita o autor no final do texto, aí é todo ele dentro do parênteses. Então, Dávila e Oliveira, 2002, página 50, como está ali. Ó. As políticas e procedimentos de recursos humanos dão aos empregados mensagens sobre o nível esperado de integridade, competência e comportamento ético. Conforme Dávila, Oliveira, 2002, página 50. Pessoal, isto é uma citação direta com menos de 3 páginas. Com menos de 3 linhas, desculpa. Olha só, olha aqui, tio. Ó, com menos de 3 linhas, vocês vão colocar ele entre aspas, fonte 12 normal, espaçamento e meio. Tá? Aí quando for maior, aí eu vou explicar no próximo slide, aí vocês têm que fazer recuado, com fonte 10, com espaçamento simples, que é diferente daqui. Aqui a gente está falando citação direta, quando você tirou do autor lá, menos de 3 linhas, ela vai ficar dessa forma. Inicia com o autor em letra minúsculo, né? Só com o ano e a paginação dentro do parênteses, e se você encerrar na citação, tudo entre parênteses e maiúsculo. Vamos ver como que fica essa citação direta quando ela é acima de 3 linhas. Ó, dá uma olhadinha aqui nessa tela aqui. Ó. As citações diretas no texto de mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então você pega da esquerda para a direita, tem aquela reguinha no Word ali em cima, você puxa 4 centímetros dessa margem esquerda com letra menor que a do texto. Tá? É utilizado então, é recomendada a utilização de fonte 10, tá? Citação direta, recuada, é fonte 10. O espaçamento é simples e também sem aspas. Você já recuou, não precisa pôr aspas. Só põe aspas quando não tem recuo com menos de 3 linhas. Por se tratar de uma transcrição literal, ou seja, uma cópia do trecho do original, é obrigatória a menção da paginação de onde o tal trecho foi extraído, como eu falei no slide anterior. Aqui tem um exemplo legal, ó. Não ter fins lucrativos não significa de modo nenhum ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas, na verdade, podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção de seus objetivos institucionais. Veja que eu encerro com o autor, o ano, a página, todo dentro do parênteses. Se eu fosse iniciar ali, onde eu estou no trecho de cima, ali, menção, paginação, de onde tal foi extraído, ponto. Conforme Machado, entre parênteses, 1998, página 197, aí seria diferente, aí você joga embaixo a citação sem colocar daquela forma ali. Mas o modo melhor que fica mais destacado é assim, tá?
fica melhor visualmente, tá? Ok? Pode olhar aqui pro tio aqui, ó. Essas são para citações diretas, tá, pessoal? Citações diretas grandes, acima dos ditos cujos das nossas 3 linhas. Aí eu faço esse recuo, fonte 10, como tá ali, né? Eu expliquei para vocês. E o espaçamento 1 apenas, tá? Não é 1,5, é apenas 1, para ficar bem bonito e bem certinho nas normas. Seguindo, fala agora da citação indireta, tá bom? Citação indireta, ela é da seguinte forma. Olha só aí na tela, ó. Citação indireta é a transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com as próprias palavras do redator. Na citação indireta, o autor tem liberdade para escrever com suas palavras as ideias do autor consultado. Exemplo. Olha esse em azul aqui é exemplo, tá? Ó. O primeiro objetivo dos contadores ao desenvolverem um sistema de custeio é a mensuração monetária dos estoques e do resultado, e não a utilização das informações providas pelo sistema como instrumento de apoio gerencial. Entre parênteses, Martins, 1998, que é o autor dessa, e não precisa de paginação porque não é uma citação direta. Olhando para o tio aqui, ó, citação indireta é quando você pega o texto que está lá no livro, ou que está no artigo, ou em qualquer uma outra publicação. Normalmente publicação de sites aqui também não vai páginas, porque ele não tem paginação lá, né? Mas você pode citar um portal, algum autor que falou a respeito disso, e você faz uma transcrição. Como que é isso? Lá na citação direta, você pegou as mesmas palavras do autor. Você copiou. Então é uma citação direta. A citação indireta, você vai pegar o que o autor disse, só que vai reproduzir com as suas próprias palavras. Sabe quando você lê um negócio, bota na sua cabeça, entende que você interpretou e escreve com as suas próprias palavras. Você não vai mudar muita coisa do que o autor falou. Se o autor falar, né, que essa parede ela é azul com um aspecto branco, e você está comprovando ali, você pode dizer a mesma coisa dizendo, olha, essa parede aqui tem alguns aspectos brancos e o detalhe dela é em azul. Ela forma essas duas cores, você está dizendo a mesma coisa de outra forma, com as suas próprias palavras, tá? É assim que funciona na citação indireta. Você transcreveu com as suas próprias palavras aquilo que o autor tinha dito, né, a respeito desse determinado assunto. E para concluir essa nossa aula, tá, vou falar para vocês agora dessas referências de como vocês fazem lá no referencial bibliográfico, lá no final do trabalho. Dá uma olhadinha nessa tela aí, ó. Olha, os autores citados nos exemplos acima, referenciados, nas referências, elas são colocadas assim, olha. Esse primeiro autor que vocês estão vendo aí, Atkinson, vírgula, aí tá lá o nome dele lá. Por exemplo, suponhamos que ele chamasse Antônio Alfredo Atkinson. Tá? Você não precisa pôr o primeiro nome. Se você quiser colocar o primeiro nome para destacar com sobrenomes, por exemplo, como Oliveira, que é um sobrenome comum, você pode colocar o primeiro nome. Os restantes dos sobrenomes é sempre letra maiúscula e ponto. E tal significa que existe mais de três autores. Aí você coloca ali, né, e tal. Né? Aí você coloca ali o nome do livro, contabilidade gerencial, se houve tradução, né? Aí você vai colocar a cidade que ele foi publicado, Atlas, que é a editora, e o ano. Aí você citou o livro, né? Quando for um site, você coloca o nome do autor, primeiro o sobrenome, depois o nome, vírgula, o título do texto, depois você cola o link URL,
né? E por fim você coloca o ano. Aí você está referenciando todos eles aí. Ó, pode ver que os de baixo aqui, ele colocou ali, ó, Atkinson, Banker, Kaplan e Young. Quando tiver 4, você coloca aí tal como está em cima, tá? Porque senão fica um monte de nome para você colocar aí. Então eu coloquei esse exemplo aqui do que você não deve fazer, tá? E quando for 2, você coloca sempre separado por ponto e vírgula, tá bom? Tá certo? Olha aqui, pessoal, então encerrando essa nossa segunda aula sobre normas ABNT, né? Falei de vários assuntos aqui para vocês, como o resumo, as citações, a citação direta e indireta, né? E como vocês colocam as referências. Na próxima aula eu vou mostrar como fica esteticamente o caderno de vocês, certo? Forte abraço! Professor Alex Caparelli, Instituto de Educação Estadual de Maringá. A disciplina, elaboração e análise de projetos. Forte abraço.